É primavera de 1938. Jerry Siegel e Joe Shuster, dois jovens de Cleveland, após anos de rejeições, estão finalmente próximos de vender a primeira história de seu personagem mais amado. Um visitante alienígena, defensor dos oprimidos, vestido em traje vermelho e azul, e que possui habilidades incríveis além das de qualquer ser humano. Seu nome é Super-Homem. Pessoal, precisamos assinar isso hoje. A gráfica está esperando e queremos lançar esse gibi logo. Desculpe, é um passo grande. O que acha, Joe? Eu digo para fazermos, Jerry. Não é muito dinheiro, mas pelo menos nosso personagem estará nas bancas pela primeira vez. Mas o que Lee Shuster não sabe é que o documento que estão prestes a assinar vai mudar completamente suas vidas, para o bem e para o mal. E não só isso, mas essa transação vai dar início a décadas de histórias de personagens com poderes incríveis. Desde Cavaleiros da Noite e Princesas Amazonas, até Sentinelas da Liberdade e Filhos do Átomo Meta, Humanos e Maravilhas, cujas histórias pudemos ver tanto nas páginas dos quadrinhos quanto em grandes produções de Hollywood. Todos esses mundos derivaram, de certa forma, daquele dia de 1938 em que Jerry Siegel e Joe Shuster assinaram seu futuro. No entanto, eu te garanto que uma das melhores histórias do Super-Homem é aquela que esses dois jovens de Cleveland viveram, quando ousaram sonhar que o homem podia voar. Esta é a história por trás dos quadrinhos. Existem grandes histórias nos quadrinhos, mas por trás dos painéis também ocorreram grandes histórias de pessoas que lutaram para que esse quadrinho ou personagem chegasse até você. No episódio de hoje, a verdadeira história por trás do Super-Homem. Em 1931, Joe Shuster, um jovem de 17 anos, se muda com sua família para Cleveland. Joe sonha em ser desenhista. Ele é fã de histórias como Buck Rogers e Tarzan, por isso guarda com muito carinho recortes de jornal dos belos painéis desenhados pelo lendário Harold Foster em seus cadernos escolares. É aí que ele conhece Jerry Siegel, que mudaria sua vida para sempre. Belos painéis esses que você tem aí. Você também é fã de Buck Rogers? Desculpe, digo se você também é fã de Buck Rogers. Eu adoro. Perdão, meus modos. Meu nome é Jerry Siegel. Muito prazer. Joe Shuster, sim. Acabei de me mudar e adoro as histórias de Buck. Puxa, é bom conhecer outro fã de ficção científica? Não quero te assustar, mas acho que somos os únicos assim aqui em Cleveland. Jerry estava certo. Eles eram geeks antes mesmo de existir o estereótipo. Eram socialmente tímidos e ruins com as garotas. Eles apreciavam ficção científica, um gênero pouco popular na época. No entanto, encontraram um no outro um grande amigo e companheiro para conversar sobre esse assunto que os apaixonava. Além disso, sendo um desenhista e o outro escritor, logo começaram a colaborar no jornal da escola. Um de seus primeiros projetos foi uma paródia de Tarzan chamada Goober, o Poderoso. Seria a primeira vez que fariam uma história com um protagonista relacionado ao poder físico, mas não seria a última. Apesar da colaboração entre eles, as coisas não iam bem em suas vidas. Ambos vinham de famílias muito pobres. E às vezes não havia dinheiro nem mesmo para aquecer a casa dos Shuster, então Joe tinha que desenhar de luvas na época do frio. Enquanto isso, Jerry também trabalhava como entregador em seu tempo livre, ganhando $4 por semana, o que ajudava a manter sua família. É importante recordar que naquele período, os Estados Unidos enfrentavam uma severa recessão econômica. No entanto, essa dupla de sonhadores via nessas fantasias multicoloridas uma forma de escapar de sua realidade cinzenta. Assim, enviaram seu trabalho para diversas editoras e revistas visando publicação. Mas não seria tão simples quanto imaginavam. Mais uma carta de rejeição, acertei? É isso, Jerry, parece que ninguém quer nossas histórias. Então, que se dane tudo, vamos fazer nós mesmos. Do que você está falando? Sugiro fazermos nossa própria revista e cobrarmos uma assinatura como aquela que eu assino. O que acha? Acho que vale a pena tentar. Vamos fazer isso. Siegel queria criar uma revista como a Science Fiction Digest, uma publicação que Jerry assinava, que era escrita. Nada mais, nada menos do que por Julius Schwartz e Mort Weisinger, que anos depois co-criariam personagens como Flash, Aquaman e Arqueiro Verde. Segundo Julius Schwartz, que posteriormente se tornou editor da Detective Comics, ele lembrava do jovem criador do Superman. Um dos nossos primeiros assinantes foi um garoto chamado Jerry Siegel, de Cleveland, e dizia que adorava a revista Pequeno Mundo, eu acho. Aos 18 anos, Jerry e Joe lançariam sua própria revista de ficção científica, onde contariam uma história intitulada O Reino do Superman. Se você é fã de quadrinhos, o título pode parecer familiar, pois lembra o arco narrativo O Reino dos Super-Homens, publicado pela Detective Comics após a morte do Superman. O nome desse arco narrativo deriva da primeira história de Jerry Siegel e Joe Shuster, onde usaram pela primeira vez a palavra Superman. Importante notar que não era a primeira vez que essa palavra foi usada.
Durante as décadas de 20 e 30, muitas pessoas, como atletas, empresários ou políticos, eram chamadas de super-homens para enfatizar seu sucesso. E a palavra deriva do trabalho do filósofo Friedrich Nietzsche. Mas foi a primeira vez que o termo foi usado tão especificamente no contexto da ficção científica. Contudo, o primeiro Superman era diferente. Na história em quadrinhos O Reino do Superman, Bill Dunn era um mendigo, vítima da crise econômica dos anos 30, que estava esperando na fila de um refeitório comunitário quando encontrou o professor Ernest Mawley, que estava procurando um voluntário para seu novo experimento. Don não tinha nada a perder, então aceitou. O professor expôs Don a um elemento misterioso que lhe deu poderes mentais incríveis. Desde telepatia até a capacidade de controlar pessoas e projetar seus pensamentos, mas o poder o corrompeu imediatamente. Vendo que Don enriquecia com seus poderes, o professor tentou replicar o experimento em si próprio. Porém, o Superman impede isso e o mata. Assim, a riqueza não bastaria para esse super-homem e ele tentou dominar o mundo. O vilão parecia invencível, mas milagrosamente os efeitos do experimento desapareceram e a população foi salva. E Bill Dunn volta a ser aquele homem comum e esquecido que espera novamente no refeitório comunitário, como milhares de americanos daquela época. O interessante é que inicialmente eles tinham um conceito bem diferente do Superman, já que essa pequena história, uma prosa ilustrada, não era um quadrinho. Parece nos dizer que o poder absoluto é capaz de corromper qualquer pessoa, por isso não deveríamos confiar em alguém com tamanho poder. Algo diferente das histórias posteriores do Super-Homem, mas com elementos que também soam familiares. Além do nome, podemos falar que o conceito de superpoderes já está em jogo, mas também é interessante saber que o poder desse personagem deriva de um elemento do espaço. Vemos um cientista maligno que poderíamos relacionar com Ultra-Humanita ou Lex Luthor. Há um repórter heróico nesta história que poderia ser um antecedente de Clark Kent. E, sobretudo, utiliza a ficção científica para tratar de justiça social, como as primeiras HQs do Superman. Daqui em diante, acompanharemos como Jerry e Joe, gradualmente, moldam o conceito do Superman que conhecemos hoje. A revista de Jerry e Joe durou apenas 5 edições devido à falta de sucesso. Contudo, a dupla persistiu enviando trabalhos para diversos jornais e mídias, buscando uma oportunidade de contratação. Uma das histórias em quadrinhos que eles criaram era sobre 2 garotos que construíram um invento que lhes permitia ver o que acontecia em qualquer lugar do mundo, o que poderia ser um antecedente da visão de raios-x. Nessa época, decidiram implementar uma grande mudança, focando sua atenção em um meio completamente novo. Atualmente, esse meio é conhecido como comic book, histórias em quadrinhos ou simplesmente quadrinhos, dependendo da região. Mas em meados de 1930, era um conceito extremamente transgressor e inovador. Isso que você vê aqui é um comic book, uma história em quadrinhos. A revista em formato de grampo, conhecida por vários nomes, é uma publicação que reúne histórias em quadrinhos. Mas esse tipo de publicação só começou a se tornar popular a partir dos anos 30. Antes, a maioria dos quadrinhos era lida em uma seção especial do jornal para crianças, chamada de Phonies. Em espanhol, as tiras cômicas eram chamadas de Phonies cômico. Também havia as revistas Pulps, voltadas para um público mais adulto. Revistas impressas em papel de baixa qualidade, com capas chamativas de ficção científica, aventuras e conteúdo picante. Mas então notaram que as crianças só compravam os jornais para ler os quadrinhos e descartavam o resto. Alguém sugeriu fazer uma revista contendo apenas tirinhas de quadrinhos. Várias publicações como Famous Funnies começaram a republicar as histórias dos jornais dessa forma. Isso levou ao surgimento da indústria de quadrinhos como a conhecemos atualmente. Na verdade, os primeiros super-heróis se inspiraram muito nos heróis das revistas Pulp e das tiras cômicas. Heróis como o Sombra e o Fantasma inspiraram a criação do Batman. No Superman, encontramos elementos de ficção científica já vistos em Flash Gordon, além de retomar conceitos do aventureiro. Doc Savage, conhecido como o Homem de Bronze, tinha um refúgio chamado Fortaleza da Solidão. Seu nome também era Clark. Todo o resto é diferente, mas com certeza Jerry Siegel pegou várias ideias daqui. Como mencionei, a maioria dos quadrinhos da época republicava as histórias já famosas nos jornais. Algumas empresas começaram a se arriscar a publicar novas histórias, principalmente porque não podiam pagar a licença dos quadrinhos famosos. Olha essa história em quadrinhos, Joe. Se chama Detetive Dan. Nunca ouvi falar dele porque é uma história completamente nova. Enfim, alguém está se arriscando, e não apenas isso. Olha o que diz na última página, deixa eu ver no próximo número. Mas isso quer dizer que é uma história que vai ter continuidade? Jerry e Joe estavam animados, encontraram exatamente o que procuravam, um meio para apresentar suas histórias de forma contínua. Então começaram a escrever uma nova história para esse novo formato. E Jerry quis reutilizar um conceito que eles já tinham usado antes. Uau, então você quer criar outro personagem chamado Superman? Sim,
Tem algo nesse nome que me chama a atenção por algum motivo. Eu também. Mas o que acha se dessa vez a gente faz dele um herói em vez de um vilão? Se quisermos que as aventuras dele continuem, faz mais sentido. Jerry e Joe concordaram e começaram a trabalhar na primeira história em quadrinhos do Superman. A bela capa com letras em Art Deco prometia uma história de ficção científica em quadrinhos, o personagem fictício mais incrível de todos os tempos. E um belo dinamismo em que um herói se lança contra um criminoso que está prestes a assaltar uma pessoa suspeitosamente parecida com Jerry Siegel. O personagem criado por eles ainda não tinha poderes ou um traje chamativo, mas ambos estavam muito satisfeitos com o resultado e enviaram seu trabalho para a mesma empresa que publicava Detective Dan. Jerry, já recebemos a resposta por carta. Sério, o que diz? Para ser sincero, estou um pouco nervoso para descobrir. Vamos, Joe. Sinto que desta vez vamos conseguir. Abra a carta. Joe Shuster reúne coragem para abrir a carta e dentro dela há uma mensagem que diz: lamentamos a demora em responder. Queríamos analisar bem o seu personagem, o Superman. Sejamos honestos, gostamos dele. Contudo, daremos prioridade primeiro ao Detetive Dan. Se o autor e nós não chegarmos a um acordo, ficaremos felizes em fazer negócios com vocês e publicaremos o Superman em vez do Detetive Dan. Jerry e Joe adoraram a resposta. Foi a primeira vez que uma empresa não os rejeitou por completo. Tudo o que eles tinham que fazer era cruzar os dedos e torcer para que o acordo da empresa com o autor de Detective Dan não continuasse. E esse parecia ser o caso, já que alguns meses depois, o mesmo autor começou a publicar as histórias do Detective Dan em um jornal, mas sob o nome de Dan Dan. Jerry e Joe ficaram muito animados até receberem novas notícias da empresa. A empresa estava falida, então eles não podiam mais publicar histórias. Esse acontecimento foi demais para o pobre Joe Shuster, que, devastado e se culpando pelo fracasso, jogou tudo no fogo. A história completa do Superman, que ele e seu amigo Jerry haviam criado com tanto carinho e dedicação. A única coisa que sobreviveu naquela noite foi esta capa que Jerry Siegel conseguiu resgatar das chamas. Parecia que tudo tinha acabado para eles e que o mundo jamais conheceria o Superman. Nos 2 anos seguintes, Jerry Siegel continuou como entregador, enquanto Joe atendia uma barraca de sorvetes. Contudo, gradualmente, as feridas dessa imensa decepção que experimentaram foram sarando e em breve ambos começariam a criar novas histórias. Curiosamente, essas novas histórias seriam vendidas antes do Superman. Em 1935, eles venderam para uma pequena empresa chamada National Publications, que posteriormente faria parte da Detective Comics, algumas histórias para seus quadrinhos originais. Uma delas era sobre um soldado chamado Henry Duval, outra sobre um detetive paranormal conhecido como Doutor Oculto. E você se lembra desse primeiro Superman? Eles usaram esse conceito para criar o personagem Slam Bradley, que estreou em Detective Comics número 1 de 1937. E sim, estamos falando da mesma revista em que o Batman fez sua primeira aparição, apenas 2 anos depois. Vale mencionar que tanto o Dr. Occult quanto Slam Bradley fazem parte do universo desses quadrinhos até hoje. Nesse momento, eles já tinham um bom relacionamento com a companhia para oferecer o Superman, mas algumas coisas os impediam. Primeiro, sentiam que precisavam aprimorar sua história, tornando-a o mais inovadora e diferente possível. É por isso que eles reuniram toda a experiência que haviam adquirido ao longo dos anos e começaram a trabalhar no que seria sua terceira versão do Superman, que seria a definitiva. Esse novo personagem pegaria elementos dos grandes acrobatas e halterofilistas circenses, por isso Joe decidiu dar-lhe um traje colorido e chamativo. De certa forma, parecia evocar um ar de grandeza, como os heróis mitológicos Hércules ou Sansão. Por isso, eles acharam que seria uma boa ideia dar uma capa para ele. E até mesmo replicaram a essência e alguns motivos narrativos de histórias marcantes da humanidade, como as de Moisés ou Jesus, onde um ser vindo de uma grande dinastia é enviado do céu para um mundo terreno. Inspirado pela ficção científica, Joe Shuster teve a ideia de dar ao personagem um emblema reconhecível no peito, semelhante a uma placa policial. Assim nasceu o lendário S. Jerry se inspirou em grandes histórias de ficção científica como Flash Gordon, e decidiu que esse novo personagem não seria humano, mas viria de um planeta distante. A ideia de que Superman viesse de outro mundo pareceu liberar a imaginação de Siegel, e decidiu que esse novo personagem não teria limitações humanas, tanto físicas quanto morais, então ele seria virtualmente indestrutível e incorruptível, apesar de seu grande poder. Assim nasceu o conceito que hoje conhecemos como Superman. Outro toque de genialidade foi a criação do alter ego do Superman, Clark Kent. Todos se perguntam por que ninguém reconhece Clark Kent sem seus óculos, e durante anos os quadrinhos deram várias explicações. Dizem que seus óculos são feitos de material hipnótico e que sua postura muda.
A realidade é que ninguém suspeita que ele seja o Superman, o que pode ser um pouco triste. Jerry Siegel e Joe Shuster criaram o Superman para ser perfeito, mas Clark Kent tem muito deles. Ele é um trabalhador tímido, míope e socialmente desajeitado. É como se Jerry e Joe nos dissessem que há pessoas invisíveis aos olhos alheios. Pessoas em quem um imenso poder passaria despercebido. É provável que eles tenham se baseado visualmente em Walter Dennis, um repórter que lhes enviou sua foto. Em 1930, pois, os três participavam do mesmo clube de ficção científica por correspondência. O que é certo é que sem Clark Kent, o conceito de Superman não funcionaria. É através de Clark que vemos o lado mais humano do personagem. Um que, apesar de suas trapalhadas, é bondoso, íntegro e decente. Superman admira e decide ter certas características, mesmo que essas virtudes sejam vistas como indesejáveis por outros. O próximo personagem seria o interesse amoroso do Superman. E por mais incrível que pareça, Lois Lane teve 3 inspirações. A primeira foi Lois Amster, colega de escola dos criadores do Superman. Jerry Siegel era apaixonado por ela, mas nunca teve coragem de se declarar. A segunda inspiração foi a atriz Glenda Farrell, que interpretava uma repórter astuta que sempre conseguia a notícia em vários filmes. Mas a última mulher que inspirou Lois Lane, para mim, é a mais importante. Joe Shuster sentia que seus desenhos precisavam de mais realismo, então ele decidiu contratar uma modelo que se anunciava no jornal chamada Joan Carter para desenhá-la. Ela não se achava muito bonita, mas os tempos estavam difíceis e o dinheiro cairia bem. Quando Joan chegou para trabalhar, ambos se surpreenderam muito. Joe Shuster esperava uma garota mais voluptuosa, enquanto Joan não acreditava que aquele rapazinho supervisionado pela mãe era o Sr. Shuster que a contratou. Apesar de tudo, eles começaram a trabalhar. Enquanto Joe a desenhava, ele e Jerry contavam empolgados sobre o Superman. Você vai adorar. O personagem será mais veloz que uma bala e poderá pular prédios com um só impulso. O melhor é que ele será uma força do bem, pegando os vilões pela camisa e levantando-os com sua super força. Com o passar dos dias, Joan se apaixonava cada vez mais pelo novo personagem. Já Jerry começou a notar em Joanne uma energia e dinamismo que ele incorporou à personagem Lois Lane. Foi como se os três se inspirassem mutuamente. Anos depois, Jerry Siegel e Joan Carter se casaram, o que nos mostra que Lois Lane não nasceu apenas da inspiração, mas do amor real entre duas pessoas. Mesmo assim, não tinham certeza se queriam oferecer o personagem para a National Comics, que depois se tornaria a Detective Comics. Como o dono demorava para pagar e havia rumores sobre seus problemas financeiros. No entanto, pouco depois, a empresa foi adquirida por outras pessoas que pareciam ter bolsos mais fundos. Além disso, eles tinham a intenção de lançar uma nova publicação chamada Action Comics e acharam que Superman seria perfeito para a edição número 1. A empresa estava tão interessada nesse gibi que quis fechar o negócio rapidamente, para que o novo personagem Superman pudesse estar nas bancas em poucos meses. Pessoal, precisamos assinar isso hoje. A gráfica está esperando e queremos lançar esse gibi logo. Desculpe, é um passo grande. E você, Joe, o que acha? Eu digo para fazermos isso. Não é muito dinheiro, mas pelo menos veremos nosso personagem nas bancas pela primeira vez. Com 2 traços de tinta e muito esforço e dedicação. Jerry Siegel e Joe Shuster revolucionaram a cultura pop com o Superman, que se tornou um sucesso comercial imediato. Isso levou a Detective Comics e outras empresas como a Timely, que mais tarde se tornou a Marvel, a criarem seus próprios super-heróis. Esse momento marcou o começo da Era de Ouro dos quadrinhos. Uma era de vendas e personagens marcantes, com um legado que perdura até hoje. E podemos ver isso na forma de grandes franquias e filmes bilionários. Contudo, para que Super-Homem existisse, um alto preço foi pago, o qual, infelizmente, seus 2 criadores arcaram. Ao vender aquele primeiro exemplar, Jerry Siegel e Joe Shuster venderam os direitos do personagem dos seus sonhos por apenas $130. Por um tempo, foram contratados como escritor e desenhista, sendo pagos por página como os demais profissionais. Porém, o enorme sucesso do personagem logo gerou inúmeras adaptações e produtos licenciados. Tantos que era difícil acompanhar todos eles. Por isso, era comum encontrar figuras ou imagens do Super-Homem com outras cores ou características. Jerry e Joe perderam gradualmente o controle do personagem que criaram com tanto esforço. Além disso, a empresa impôs novas restrições criativas que obrigavam o Super-Homem a se comportar de maneira mais adequada, conforme o contexto patriótico daquela época. Com o tempo, eles obtiveram um salário melhor e até uma pequena porcentagem dos royalties. Mas mesmo assim, eles sentiam que era pouco, levando em conta os milhões e milhões de dólares que fizeram a empresa ganhar. Por isso, eventualmente decidiram processar. Isso levou a Detective Comics a romper os laços com eles, e as batalhas legais sobre o Superman se estenderam por décadas, com diferentes juízes emitindo veredictos distintos.
Infelizmente, não podemos dizer que Jerry ou Joe realmente aproveitaram o sucesso econômico do seu personagem. Jerry Siegel viveu de trabalho em trabalho durante muitos anos, chegando a escrever em uma época de sua vida para a Detective Comics. Retornou à Marvel Comics como revisor de provas, subordinado a Stan Lee. Stan Lee disse que deu trabalho a Jerry porque este passou por dificuldades financeiras e de saúde, sobrevivendo depois como datilógrafo em um escritório. Joe Shuster, por sua vez, começou a perder a visão quando o Superman estava no auge, por isso logo seria obrigado a parar de desenhar. Sua situação piorou tanto que, quase cego, ele trabalhava como entregador. De acordo com o desenhista Jerry Robinson, conhecido por suas histórias do Batman, um dia Joe entregou um pacote nos escritórios da Detective Comics. Funcionários da Detective Comics descreveram uma situação como constrangedora. Segundo Robinson, o Chief Executive Officer da Detective Comics chamou Joe Shuster, lhe deu $100 e disse para comprar um casaco novo e, por favor, arrumar um novo emprego. Antes do lançamento do filme Superman, estrelado por Christopher Reeve, Jerry e Joe, com o apoio de vários artistas, começaram a expor sua situação econômica à imprensa. A Detective Comics concedeu aos criadores uma pensão vitalícia de $20 mil anuais e seguro de saúde para evitar escândalos desnecessários em torno do filme, o que equivalia a cerca de 4 vezes o salário mínimo da época, que era mais do que eles tinham. Mas na minha opinião ainda não é suficiente. Assim, Jerry e Joe passaram o resto da vida endividados, doentes e em constantes disputas judiciais. Esse é o preço pago para que o maior herói de todos os tempos existisse. Nesse sentido, a existência do Superman é uma contradição, já que em seus primeiros quadrinhos ele era um campeão dos oprimidos que enfrentava as injustiças do sistema. Apesar de Jerry Siegel e Joe Shuster terem perdido essa batalha na vida real, o legado do Superman perdura além de sua origem pecaminosa, já que o Homem de Aço transcendeu as páginas para se tornar um símbolo que luta pela verdade, justiça e um amanhã melhor. É irônico e poderoso ao mesmo tempo. Apesar de Jerry e Joe não terem sido donos de sua criação, a história que contaram continua sendo um lembrete de que até as vozes mais pequenas e marginalizadas podem abrigar um grande poder e mensagem. O importante, neste caso, é aprender com os erros do passado e pedir por um mundo mais justo, assim como faria o Super-Homem. Espero que tenha gostado deste vídeo sobre a história do Super-Homem, um tema que adoro. Se você quiser continuar a discussão e mora na cidade do México, me avise. Os ingressos para a palestra estão no link da descrição. Por hoje é isso, sou Geo, o Monitor Geek. Olhe para cima.